E aí, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Na nossa última conversa, o Padre Xavier nos alertou sobre os erros comuns que pais cometem com adolescentes. Se você perdeu, corre lá depois para conferir. Mas hoje, o assunto é outro. Chegamos ao nosso 6º vídeo da série e vamos direto ao ponto: respeito à privacidade do adolescente. Afinal, até onde podemos ir? Quais são os limites que devemos considerar? Assista ao vídeo e confira. Até mais! Olá, vamos então continuar a nossa reflexão e nesse vídeo vamos tratar do assunto como respeitar a privacidade do seu filho adolescente. Privacidade é uma coisa que tem relação com o espaço pessoal, que é algo muito importante para o adolescente. Começa a se desenvolver cada vez mais, a se preocupar cada vez mais com as suas questões mais pessoais ou íntimas, enfim, o seu espaço reservado. E a questão da privacidade do adolescente tem relação com aquilo que diz respeito ao seu crescimento, ou seja, conforme ele vai se desenvolvendo, crescendo, ele precisa de mais espaço pessoal e mais privacidade. E isso é natural, pois os adolescentes começam a guardar mais coisas para si. Eles podem ou não querer partilhar com o pai e a mãe, e isso deve ser respeitado. Essa tendência a maior privacidade ocorre pois o filho adolescente está explorando novas ideias, novas emoções, novos interesses sociais. Ele começa a ter um desenvolvimento de subjetividade. Não é mais a criancinha agarrada à barra da saia da mãe. E também porque o adolescente está descobrindo que tipo de pessoa ele é, ou então que tipo de pessoa ele deseja ser. É natural que ele guarde ideias, informações para si enquanto faz isso. Algumas coisas vão se tornar mais privativas para ele, o que é normal. Logo, o pai e a mãe devem dar a seu filho tempo e também privacidade para explorar as possibilidades do que está ao seu redor e apoiar a sua crescente busca por independência. Isso porque parte do crescimento é aprender a lidar com novas ideias ou emoções, novos interesses, com senso de independência e senso de responsabilidade. Um aspecto aqui agora a ser considerado é, mesmo se tornando cada vez mais independente, o pai e a mãe devem monitorar o seu filho. O monitoramento do pai e da mãe para com seu filho adolescente é importante, pois às vezes ele toma decisões rápidas e nem sempre pensa nas consequências do seu comportamento. O cérebro está em desenvolvimento. Isso significa que seu filho precisa que tanto o pai quanto a mãe ou ambos o apoiem para que ele possa se sentir orientado. Isso se chama monitoramento. Não é invadir a privacidade dele, mas é acompanhá-lo. Isso significa que o pai ou a mãe não vai invadi-lo, né, no seu mundo pessoal. Vai monitorá-lo, né? Mas não no mesmo sentido como se ele fosse uma criancinha, não é isso. Mas respeitando-se a sua privacidade e independência e checando com ele algumas coisas previamente combinadas, como por exemplo, se foi combinado um horário para chegar em casa, o que é normal, porque é uma preocupação do pai e da mãe, para que ele descanse o suficiente e vá para a escola no outro dia. Então é uma coisa simples. Nesse sentido, e devemos considerar aqui um outro aspecto, né? Ter confiança no seu filho. O que significa isso? Significa que você, pai e mãe, confia no seu filho, nas suas tomadas de decisões, na maneira como se comporta de forma adequada nos ambientes onde ele se encontra, além de orientá-lo sobre quais informações precisam ser compartilhadas por ele com o pai ou com a mãe. Ou seja, a confiança vale para os dois lados. Os pais têm que confiar no seu filho adolescente, que não é mais uma criancinha de colo, um menininho agarrado na saia da mãe. O seu filho precisa confiar, por outro lado, que o pai e a mãe respeitam o direito dele, de ter privacidade, de ter voz nas decisões sobre sua vida. Quando entre os pais e o adolescente há confiança mútua, a comunicação será muito melhor. E é provável que o adolescente procure os pais quando precisar de ajuda. Notemos uma coisa, que o fato do adolescente querer ficar mais sozinho ou ter mais privacidade não significa que ele tenha algo a esconder, mas
Se o adolescente passa muitas horas em seu quarto, não quer se comunicar com ninguém, falar com ninguém, parece muito retraído, isso pode ser um sinal de alerta, talvez de depressão, ansiedade, de uso de álcool, uso de drogas, ou um outro problema qualquer. Mas sobre esse tema de depressão, vício, haverá vídeos específicos para isso. Mas também, pode ser que o seu filho simplesmente esteja passando muito tempo dentro do quarto porque ele fica muito tempo no computador, na internet. E, portanto, é uma coisa tranquila, justificada, uma coisa normal. E um outro aspecto a considerar é quanta privacidade é apropriada para o seu filho adolescente, quanta privacidade deve ser dada. Bem, uma vez que os pais já sabem até aqui que devem respeitar a privacidade do seu filho, no entanto, essa questão está relacionada a quanto que se dá, né? Qual o limite disso. Por exemplo, dentro do respeito à privacidade, os pais precisam saber algumas coisas. Por exemplo, onde o seu filho vai no sábado à noite, com quem vai voltar ou como vai voltar, se haverá álcool lá na festa ou na reunião onde ele vai, ou se há um adulto por perto para monitorar, se forem todos muito jovens. Quer dizer, isso são informações que os adultos precisam, né? Que o adolescente deve dar aos pais para tranquilizá-los. E por outra parte, há outras coisas que podem ser privadas, claro, entre o seu filho adolescente e os amigos, por exemplo, sobre o que conversaram lá na festa ou com quem dançaram, enfim, são coisas que fazem parte da privacidade. E um outro aspecto, maneiras práticas de respeitar a privacidade do seu filho. Aqui devemos considerar que entre as várias maneiras práticas vão ser incluídas aqui o seguinte: bater na porta antes de entrar no quarto do adolescente, já é um sinal de respeito à privacidade. Dar-lhe espaço para falar com seus amigos. Perguntar antes de olhar ou tirar coisas da mochila dele. Verificar se o seu filho quer que você esteja presente quando for ao médico. E também, claro, ajuda se discutir com seu filho algumas regras básicas, alguns limites, enquanto ele está nessa fase de desenvolvimento, de crescimento. E um outro aspecto, evitar fazer coisas que desrespeitem a privacidade do seu filho adolescente. Entre essas coisas a serem evitadas, por exemplo, que soaria muito desrespeitoso, ouvir as conversas telefônicas do adolescente, seu filho, olhar para suas coisas em seu quarto ou em suas gavetas, checar seus e-mails, ler seu diário, se ele tem um livro diário, ligar para ele o tempo todo para saber onde está. São coisas que devem ser evitadas. E a regra geral é manter-se conectado com seu filho adolescente. Ou seja, o pai e a mãe devem procurar ouvi-lo com atenção. Pare o que estiver fazendo para demonstrar interesse no que ele tem a dizer. Tente estar ciente sobre o comportamento dele. Pode ajudar se ficar atento ao seu progresso na escola, ao seu progresso nas notas, às suas tarefas em casa. Os pais devem acompanhar isso, estar atento a isso. Ter bom relacionamento com os professores dele, lá da sua escola, é interessante para saber como as coisas vão. Conhecer os amigos dele, ou até conhecer os pais dos amigos dele, pode ajudar a manter o controle sobre seu filho adolescente. Bem, e já quase finalizando aqui, os pais e a mãe devem saber o seguinte: muito pouco monitoramento pode deixar o adolescente sem apoio de que precisa para tomar decisões seguras. Mas, por outro lado, o monitoramento excessivo pode enviar a mensagem de que o pai e a mãe não confiam no seu filho adolescente. Ele vai captar por esse lado. Ao monitorar o seu filho, você pai, você mãe, está dando a ele o que precisa para aprender a tomar boas decisões e a se comportar com responsabilidade. Terminemos aqui então a nossa reflexão. E na próxima vamos falar da impaciência dos pais para com o seu filho adolescente.